Boa tarde. Obrigado pela vossa presença. Já cá não está, ainda cá não está o seu secretário de Estado, já cá não estão os membros da ACAS, mas estão os senhores administradores judiciais a quem isto é destinado. Este trabalho foi feito, é um extrato da tese de mestrado que estou a fazer com a professora Fernanda Alberto, no ISCAC, e pretende alertar os senhores administradores para as atuais responsabilidades que existem e quais são os mecanismos de defesa. Não tenho a pretensão de dizer quais seriam as alterações, nem cá está o secretário de Estado para dizer isso, nem propor alterações. Mas no quadro atual, esta é a situação em que os senhores são confrontados. Bom, esta apresentação divide-se em 10 slides, 2 ou 3 partes. Primeiro tento chamar a vossa atenção e mostrar-vos a importância deste assunto e depois tentarei expor definições de palavras que aparecem nos diversos códigos fiscais e, por fim, tentar fazer um resumo dos mecanismos de defesa que estão ao vosso alcance para evitar as reversões fiscais. Portanto, o que se passa normalmente é que quando começa uma reversão, as consequências para o chefe das finanças apenas está a cumprir as suas obrigações, nomeadamente a malfadada 10 de 2015. Quer a gente goste dela, quer não, eles aplicam-na e têm a obrigação de a aplicar e estão a cumprir o seu dever aplicando-a. A nossa função será de pedir que ela seja alterada, mas enquanto ela não for alterada, é com isto que temos de viver. Para o administrador de insolvência, temos lá um caso no escritório, é de onde extraímos isto, apenas com uma reversão, o chefe de finanças entendeu que devia fazer 3 reversões, juros, coimas e capital em separado. E é ele sozinho que decide isto. Nós não podemos apensar os processos. Portanto, um processo de insolvência nasceram 3 reversões. Das 3 reversões, são necessários 3 requerimentos, 3 reclamações graciosas, 3 impugnações e 3 oposições. Como isto era um casal, já temos 9 requerimentos. E, provavelmente, quando isto chegar à fase dos recursos, teremos 18 requerimentos. Basicamente, um processo gera toda esta responsabilidade que os senhores têm de, como dizia o Mota Gomes, é só responderem e tal coisa, mas a verdade é que têm de responder a tudo isto atempadamente. Eles têm 4 anos para reverter e nós temos 10 dias para responder. E esta é a situação em que os senhores se defrontam hoje em dia. Reparem, o mais importante nisto é que têm de apresentar garantias, enquanto os meus insolventes não têm de apresentar garantias, estão dispensados. Têm de pagar custas. Cada uma coisa destas são cerca de 2.000 euros em custas mínimas e têm de esperar 5 anos pela decisão, sempre com as vossas garantias presas. Este caso aqui é dedicado a um administrador de insolvência que já faleceu, porque este era para ser o 17º caso de reversão do Dr. Maia Pinto. E quando têm 17 casos de reversão com este número de processos, os senhores compreendem que temos de fazer qualquer coisa para se defenderem. Bom, o que é que se passa? Como é que funcionam as finanças? As finanças têm um sistema, um programa informático que está em funcionamento, Sistema de Gestão de Reversões, SIGER, que vai beber aos registros conservadores quem é o responsável e vai às finanças ver onde é que há dívidas. E basicamente o resultado é que, entrando dados errados, saem reversões mal direcionadas. E, portanto, é este o ponto de partida disto. Queria-vos começar por distinguir quando é que os senhores são responsáveis e quando é que são responsabilizáveis. E qual é a diferença entre uma coisa e outra. Os senhores são responsáveis, nos termos do artigo 24, número 1 da LGT, quando estão a exercer pelos vossos atos. O número 6 do CIR diz que um administrador é a pessoa que, independentemente de facto ou de direito, é a pessoa que toma decisões sobre bens
Decide o preço, decide comprar, decide vender e, portanto, para todos os efeitos fiscais do número 24, as finanças consideram-vos responsáveis. E, portanto, quando é que são totalmente responsáveis? 31 é quando a gestão anterior é duosa e, portanto, são totalmente substituídos. Os senhores entram e mantêm a gestão corrente e são totalmente responsáveis como os anteriores, como qualquer outro administrador. No 81 é quando a empresa se mantém em funcionamento sem planos. Ou seja, quando os credores, de modo próprio, decidem vamos acabar obras, vamos manter a farmácia a funcionar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, mas vamos para a liquidação. Quando vamos para a liquidação, cessam os mandatos dos anteriores administradores. E, portanto, os senhores ficam sozinhos na gestão da empresa por ordem dos senhores credores que decidiram acabem as obras, mantenham a farmácia em funcionamento, façam isto, aquilo. Bom, na fiscalização, quando é que os senhores são responsáveis? Responsabilizáveis. É importante saber quando é que são responsabilizáveis para que não caiam na responsabilidade direta. São responsabilizáveis pelo número 24, artigo 24 da LGT, número 2, que diz qualquer órgão de fiscalização. Ou seja, quer em PER, quer em plano, os senhores são o órgão de fiscalização. São o administrador nomeado, não tem funções executivas, tem funções de fiscalização. Quer o PER, quer o plano, 17E ou 226 do CIR, remetem para o 161 do CIR, que tem várias alíneas, mas a última é que eu quero chamar a atenção. Se a empresa tem mais de 10 pessoas e se a empresa está a trabalhar, há de pagar 10 mil euros de salários, há de ter fornecedores a quem deve 10 mil euros. Para pagar estes 10 mil euros é necessário a vossa autorização escrita, não é verbal, é escrita. E como é que vocês podem dar a autorização escrita? É que, reparem, aquela conversa de café de dizer primeiro eu pago os trabalhadores e depois pago as finanças, é só conversa de café. Nos tribunais fiscais não serve. É necessário pagar, antes de pagar os salários, é necessário pagar os impostos. E como é que nós pagamos impostos? Nós pagamos impostos se tivermos a contabilidade em dia. Portanto, sempre que se mantém a gestão pelo anterior devedor, pelo devedor, e os senhores são apenas fiscais, os senhores têm de fiscalizar ativamente. E o que é ativamente? O 226 diz que têm de fiscalizar a tempo e horas. Na hora, não é um ano depois fazer um relatório a dizer que eles fizeram qualquer coisa de ilegal. E, portanto, isto, fiscalizar ativamente, significa fazer o reporte. Quando não se paga salário, quando não se pagam impostos durante um plano de recuperação, repara, as finanças entendem que nem sequer devem votar a favor, porque se a empresa, depois de ter todos os pagamentos suspensos, todas as dívidas anteriores, não consegue pagar as dívidas correntes, não faz sentido. Mas, se ela não consegue pagar o contabilista, para nós ao menos sabermos se há impostos ou não, e tomarmos uma decisão se devemos deixá-los pagar 10 mil euros ou não, não podemos manter esta situação. E os senhores passam de responsabilizáveis a responsáveis se não fizerem o reporte desta situação. Bom, então aqui chegamos aos 5 momentos que eu acho importantes, como momento central aqui, que dividem um processo de insolvência, que é a declaração de insolvência, que é importante porque a declaração de insolvência é o que distingue o PER do plano. Os senhores, como viram, quer em PER, quer em plano, a responsabilização é a mesma. A única diferença é a defesa. É que em PER os senhores não têm o artigo 26 a defender-vos, a dizer que os impostos antigos, o administrador de insolvência não tem nada a ver com isso. Em plano já temos a defesa. Portanto, ao contrário do conceito habitual de que eu em PER só tenho de contar os votos, não tenho de me chatear, os senhores em PER têm mais responsabilidades, têm as mesmas responsabilidades que em plano e não têm defesas. Bom, quando a Assembleia de Credores, então, decide avançar para a liquidação, depois de tentar todos os planos e não serem aprovados planos, portanto, no caso de não serem aprovado nenhum plano, vamos para a liquidação. Depois de tomada a decisão de avançar para a liquidação, essa decisão geralmente é simultânea com a decisão de suspender a atividade comercial da empresa. Geralmente, mas às vezes não é. E as exceções são o motivo desta tese. Aqui, depois de comunicado e decidido na Assembleia de Credores que se vai para a liquidação,
Se mantiver a atividade comercial por qualquer motivo, para acabar obras, para evitar a execução de garantias, por exemplo, reparações, etc., ou para manter um alvará e não perder um alvará de uma farmácia, depois deste momento, que os credores é que decidem, cessou toda a responsabilidade fiscal dos anteriores gestores. Eles são responsáveis pelos impostos anteriores, mas daqui para diante eles não entregam contas referentes a esta data e cessa toda a sua responsabilidade. Daqui até aqui, é este o ponto central da minha comunicação, que é a necessidade da comunicação, de comunicar o artigo 30, nos termos do 35, ou nos termos do 65, número 3, ou do 119, todos eles são comunicação, e eu estou a usar o pleonasmo de comunicação nesse sentido, é que o artigo 65, número 3, não é uma bomba atómica que existe no código. O artigo 65, número 3, tem de ser comunicado às finanças. E não tem efeitos enquanto não for comunicado. E as finanças recebem o artigo 20, recebem a comunicação e sabem em que data é que foi comunicada. Portanto, mesmo aquele truque de dizer ao Sr. Juiz, ponha aí a dizer que tem efeitos lá atrás. Enfim. Depois desta comunicação, é o momento em que se mantêm as vossas obrigações contabilísticas, mas já não são obrigados a entregar nos termos do SNC. Ou seja, daqui para diante, depois de feita esta comunicação, os senhores entregam nos termos do artigo 62 do CIR. Ou seja, os senhores entregam contas de caixa, recebi tanto, gastei tanto, está apresentada a contabilidade. E a vossa responsabilidade é esta, é apresentar contabilidade, sim, como exigem as finanças, mas não nos termos do SNC. A partir de agora, deste momento, desta comunicação, é apresentada como folha de caixa, digamos assim. E é aqui que iniciou-se a nossa divergência com a Diretiva 10/2015, Exatamente. Portanto, depois, terminada a liquidação, os senhores apresentam contas nos termos do 62 e dá-se a extinção nos termos do 230. Isto, deixou de passar, só um segundo. Ok. Este aqui é mais complicado, a ver se eu consigo desmontar todo. Aqui basicamente, é para dar a introdução. Antes de qualquer declaração de insolvência, existem factos tributários, existe um prazo para pagar o imposto e o imposto é pago aqui. Estas dívidas são todas da responsabilidade do anterior gestor. Pronto, quanto a isto estamos claros. Declarada a insolvência, ontem fizemos vendas sujeitas a IVA, para o mês que vem vamos ter de pagar IVA. Quem é a responsabilidade disto? Bom, como não se conseguia resolver esse assunto, o artigo 180, número 6 do CPPT vem dizer que as finanças não podem reclamar estes créditos. É anacrónico, mas não podem reclamar estes créditos. E, portanto, estes créditos continuam a existir. Se houver planos, se houver outras coisas, continuam os processos normais de execução. Por outro lado, com a declaração de insolvência, o administrador de insolvência tem dois escudos. Tem o artigo 26, que diz que dos impostos antigos vocês não são responsáveis, e tem o artigo 97, que diz que a partir de agora estes impostos da transição são créditos privilegiados. Eles dizem que é um ano, porquê? Porque os impostos às vezes podem ser um ano. Se a insolvência for declarada a 31 de dezembro, eu tenho que pagar o IMI do início do ano, digamos assim. Bom, esta linha não está ali por acaso. O artigo 26 do LGT só vos protege depois de vocês cumprirem a comunicação ao chefe da repartição de finanças de que a empresa entrou em insolvência e que venham cá reclamar créditos. Ou seja, os senhores só podem invocar o artigo 26 se provarem que cumpriram isto. Provar que cumprir é carta registada com aviso de cessação. Agora, o 181 é muito abrangente. Para já, não é só um chefe de finanças, é todos os chefes de finanças onde a empresa tem estabelecimentos. Pode ter escritórios em Lisboa e fábrica no Norte, e, portanto, tem de se notificar os dois chefes de finanças. E, por outro lado, o CPPT é um código geral que se aplica a todos os impostos, ou seja, a LGT e o CPPT aplicam-se a todos os impostos, IRC, IRS, IVA, etc, 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 e chegamos às contribuições para a Segurança Social. As contribuições para a Segurança Social na jurisprudência são impostos. E, portanto, além de notificar o chefe das finanças, é necessário notificar os diretores regionais da Segurança Social.
para ficarem protegidos de qualquer reversão. Fazendo estas notificações, os senhores estão em esta proteção do artigo 26. Todos os antigos impostos não são da vossa responsabilidade. Bom, agora aqui, declaração de cessão da atividade comercial. Esta declaração é aquela que está no artigo 65, número 3, é aquela que faz com que o anterior gestor entregue o último IRC, nos termos do 79 do IRC, e a partir daqui o último gestor só é responsável pelos impostos para trás, já não é responsável por nada aqui para a frente. Daqui para diante, durante a liquidação, não estamos a falar, portanto, já se passaram os planos, já se passou tudo isso, o administrador durante os planos era responsabilizável. Nesta fase, o administrador é totalmente responsável pelos impostos desta fase. Porquê? Porque ele está a gerir uma massa que pode ser um estabelecimento, pode ser uma empresa, pode ser outra coisa qualquer, mas ele é o administrador. Nos termos de que código? Nos termos do código do CIR. CIR, no número 6, diz: administrador é aquele que toma decisões sobre bens, faz preços, vende, compra, etc. E o que é que os códigos fiscais dizem? Bom, o administrador é o responsável. E estamos sempre a falar de administrador com letra pequena, não é o título honorário do administrador de uma SA. Vou falar com o administrador sempre com letra pequena. Queria-vos falar aqui de 2 impostos. Apesar de se aplicarem todos os impostos ao administrador judicial, queria-vos dar ênfase a 2, não é exceção. Um é que, sendo o IRC calculado com base na contabilidade, e sendo a contabilidade a partir de agora feita de caixa, é na prática impossível determinar a contabilidade. Restam os métodos indiciários. E os métodos indiciários já há vários acórdãos que dizem que não se podem aplicar. E, portanto, na prática, o IRC, aquela discussão é obrigatório fazer, não é obrigatório. Na prática, não tem resultado nenhum, porque a vossa obrigação é apresentar contabilidade em forma de caixa, recebido e gasto. Com essa contabilidade não se pode calcular o IRC. Os métodos indiciários não são aplicáveis nesta fase. Nesta fase, depois do comunicado, o artigo 65, número 3. O outro que eu vos queria chamar a atenção é o IRS categoria G. Começa a acontecer muitas insolvências de particulares, e os particulares às vezes construíram a casa no terreno do avô, nunca registaram a casa, não existe nas finanças, vende-se a casa e há uma mais-valia enorme. Qual é o problema aqui? O problema é que as pessoas não morrem, não se extinguem, como as empresas. As pessoas continuam, nos termos do 65, número 2, a ter de entregar o seu IRS. E são elas que o entregam. E o fazem, e o calculam, e o determinam. E os senhores, nos termos do 65, número 3, têm de pagá-lo. Têm de pagá-lo com o dinheiro arrecadado para a massa. Portanto, o que eu vos recomendo vivamente, que é o que eu estou a fazer num caso em que o casarão valeu 1 milhão de euros e estava registado por 60 mil, a responsabilidade fiscal do seu administrador era 250 mil euros. Quem fez o IRS foi o insolvente e entregou-o. E, portanto, recomendo-vos, por um lado, quando fizerem rateios, guardem dinheiro para os impostos e, por outro lado, que peçam informações vinculativas às finanças sobre isto. Porquê? Porque eles, sendo o IRS baseado numa declaração, as finanças têm sempre, durante 5 anos, o direito a vir corrigir a declaração que a pessoa fez. E daqui a 5 anos já desapareceu o dinheiro, já foi rateado e, portanto, 2 ênfases aqui sobre isto. Passando aqui à frente, da contabilidade. A contabilidade é um assunto muito controverso. Os senhores administradores não querem fazer, acham que não têm que fazer. Eu chamo-vos a atenção para o seguinte. Até à declaração de insolvência, portanto, normalmente, a contabilidade é uma coisa obrigatória, número 5 da LGT, feita segundo as normas do SNC. O contabilista tem as obrigações de entregar, colaborar e tem a responsabilidade porque ela esteja certa nos termos do 24, número 3. E aqui, nesta fase, a ausência de contabilidade permite à administração tributária calcular, liquidar por métodos indiciários. Depois de declarada a insolvência, a administração tributária ainda pode determinar por métodos indiciários. Porquê? Porque ainda não foi feita a comunicação do fim da atividade comercial. Portanto, enquanto se aprovam planos, e sendo a discutir se vamos fazer planos, se vai aprovar, se não vai aprovar, há uma coisa absolutamente essencial, é que sem contabilidade não se podem determinar impostos. Se não se puderem determinar impostos, métodos diretos, temos métodos indiciários. E agora reparem, a contabilidade continua obrigatória durante os planos,
nestes termos, do 17 do IRC, para as pessoas, para os empresários em nome individual, o IVA, qualquer fatura, continua a ser obrigatório ter contabilidade. E nestes termos, o gestor, anterior gestor, 65 número 2 e 82 do CIR, o anterior gestor é o responsável pela contabilidade. Bom, e o 117 número 10 do IRC diz o administrador de insolvência também é responsável. Bom, como é que resolvemos este conflito? Eu interpreto-o desta maneira. O anterior técnico de contas, o mandato dele cessou com a declaração de insolvência. Apenas o administrador pode fazer retomar o mandato dele. Portanto, não se pode exigir ao anterior gestor, olha, faça a contabilidade se não tem contabilista. Mas, o administrador de insolvência só pode contratar o contabilista se, nos termos do 102, número 4, lhe puder garantir o pagamento. E isto é uma dívida da massa, ou seja, uma dívida da massa. Portanto, em plano, sem contabilidade, os senhores nascem impostos, por estimativa. E, portanto, o anterior gestor é responsável, mas não tem os meios. Não pode contratar o TOC, não pode pagar o TOC. Por outro lado, estes artigos aqui garantem que os senhores podem pagar o TOC e garantir o pagamento do TOC a custas da massa. É uma dívida da massa, não é uma dívida da insolvência. E, portanto, a vossa responsabilidade latente fica resolvida se vocês garantirem o contabilista. Existindo contabilista, a vossa responsabilização não passa a responsabilidade. Bom, fazendo a comunicação do fim da atividade comercial, então aí sim, a contabilidade deixa de ser pelo SNC, passa a ser contabilidade simples de caixa, recebido de gasto. É necessário vocês aprenderem a contabilidade nos termos do 149, é a vossa única responsabilização neste campo. E a jurisprudência passa a rejeitar métodos indiciários. Portanto, estão resolvidos por aqui, não é IRC para ninguém. Queria-vos distinguir aqui duas coisas, que são as objeções, enquanto eu ia discutindo esta argumentação, as objeções dos senhores administradores de insolvência batem nestes dois pontos. É completamente diferente pedir aos senhores credores, olha, eu quero gastar dinheiro para fechar a contabilidade, eu quero gastar 50 euros para fazer uma declaração, nos termos do 35 do IVA, dizer cessão da atividade comercial. Cessar a atividade comercial significa declarar às finanças, eu não vou fazer mais faturas a partir de agora. Tudo o que vender, as máquinas, o edifício, etc., vai ser com uma P2. Mas não vou fazer mais faturas sujeitas a IVA. Fazendo os senhores, pagando a um contabilista 50 euritos, para eu entregar esta declaração, ativa-se o artigo 65, número 3. Porque o 65, número 3, que é a comunicação de cessão da atividade comercial às finanças, não diz que tem que ser o tribunal a fazê-lo. E, portanto, com a comunicação do 35, as finanças sabem que cessou a atividade comercial. E, a partir daí, eles deixam de poder fazer impostos por estimativa, calcular multas por falta de entrega de declarações, fazer uma série de coisas. E, portanto, com a comunicação do técnico de contas, que custa pouco dinheiro, os senhores criam a primeira barreira à vossa reversão, para evitar que sofram qualquer reversão. Com a comunicação do tribunal, nos termos do artigo 65, número 3, aí sim os senhores ficam com uma defesa de primeira categoria. Mas com a comunicação do TOC criam uma enorme barreira a essa reversão. Bom, o que é que eu vos queria chamar a atenção? Que a declaração de insolvência, o início da liquidação, tudo isto, há códigos e artigos, o artigo 38 do CIR, o 14 do regime jurídico de dissolução e liquidação, garante que, de tomada esta decisão pelo Tribunal, estas duas decisões pelo Tribunal, ou tomada o fim da liquidação e o fim do rateio pelo Tribunal, estas decisões são comunicadas às finanças oficiosamente, e se não forem, é de conhecimento oficioso. No entanto, a decisão que nos interessa aqui é a decisão de comunicar o fim da atividade comercial. Esta decisão não é do conhecimento oficioso das finanças. Não há nenhum mecanismo automático que garanta esta comunicação às finanças. E, portanto, é imperativo que os senhores, na vossa defesa, pugnem por exigir, se pode usar a palavra, ao Tribunal que faça esta comunicação.
Porque sem esta comunicação os senhores não estão defendidos. Porque não é pelo facto de ela existir no código e dizer eu estou defendido, porque o código diz que eu a partir de agora não tenho mais nada que fazer. Não, ela tem que ser comunicada. E sem a comunicação os senhores não estão defendidos. E, portanto, toda a minha comunicação, eu volto a enfatizar, baseia-se na parte da comunicação. Ao longo da tese encontramos uma série de conflitos legais, alguns já os abordámos, nomeadamente quem é que é o responsável pela contabilidade. Eu estou com o tempo contado, mas basicamente que não queria deixar de passar aqui esta necessidade. Os administradores de insolvência, neste momento, dou-vos um exemplo. A definição, o vosso título, é preciso distinguir administrador judicial da função administrador judicial provisório, administrador de insolvência, fiduciário e outros. Reparem que administrador judicial provisório pode ser, nos termos do 31, uma coisa com imensa responsabilidade total, que é quando se substitui a anterior gestão por gestão de atos danosos e ficam vocês a gerir uma empresa totalmente responsáveis, ou pode ser nos termos do PER, em que vocês só estão a fiscalizar. O registro conservador de administrador judicial provisório não esclarece as finanças, qual é a vossa responsabilidade. E, portanto, há aqui uma série de aspectos legais que era necessário clarificar, nomeadamente os vossos títulos, por forma a que os senhores possam defender perante as finanças. Bom, qual era a mensagem que eu gostava de que os senhores retivessem desta minha apresentação? Os senhores são sistematicamente responsabilizados por más comunicações, comunicações para a conservatória mal feitas, comunicações para as finanças mal feitas, aparecem como responsáveis únicos, às vezes destituem os anteriores gestores e aparecem os senhores como gestores quando só estão a aprovar um plano ou outra coisa qualquer. E portanto, eu entendo e gostaria que os senhores percebessem então uma necessidade que não está na lei, mas que advém da vossa família. Vocês, para evitarem reversões em nome da vossa família, devem pugnar por requerer clareza nos mandatos, conferir os registros conservadores e requerer a cessão da atividade comercial por qualquer um destes 3 métodos. E, por outro lado, devem recordar que fiscalizar é ativamente e é reportar. E sem o reporte, os senhores não estão a fazer fiscalização. E, portanto, no final disto tudo, com a lei que temos hoje em dia, com aí uma série de coisas que eu recomendava que fossem corrigidas, etc., mas com a lei e com a situação que temos hoje em dia, eu recomendo-vos ativamente que os senhores pugnem por garantir que estas comunicações às finanças e os registros conservadores são bem feitos, porque o sistema de gestão de reversões, SIGER, baseia-se nos registros conservadores. E depois disso, os senhores têm todo o direito a defender-se, fazem reclamação graciosa, impugnação, oposição, etc. Mas, como viram aqui, o multiplica-se por números astronómicos e os senhores têm de apresentar garantias. Queria agradecer aqui ao Dr. Inácio Pérez pela oportunidade, à Paz também, e ao ISCAC, e à minha professora, a orientadora do meu mestrado, que me ajudou muito nisto. Obrigadíssimo. Sim?